29 de abril de 2001, Campo 2 no Everest, a 6.400 metros de altitude. O dia começa tranquilo, sem vento, o sol batendo forte nas barracas. Babu Chiri Sherpa, o cara que já ficou 10 vezes no topo do mundo, passou 21 horas lá em cima sem oxigênio e quebrou o recorde de subida mais rápida. Sai da barraca. Vou ali fotografar a rota, já volto. Ele anda uns 300 metros longe do acampamento. O clima tá perfeito, nenhum perigo, só um passeio normal. Mas depois de algumas horas, os amigos reparam, o Babu não voltou. Passa mais uma hora e nada dele aparecer. Quando chega a noite, pinta o desespero. O maior Sherpa do planeta some a poucos passos da própria tenda. Começa a busca, lanternas cortando o escuro. As pegadas na neve levam para um ponto só e, de repente, desaparecem, como se ele tivesse sumido do mundo. O que aconteceu com alguém que parecia até mais forte do que o próprio Everest? Para entender o tamanho dessa história, tem que saber. Quem é Babu Chiri Sherpa? Não é só um alpinista experiente, ele é lenda. Uma verdadeira lenda viva das montanhas do Nepal. O cara que conseguiu chegar 10 vezes no topo do Everest. 10 vezes! Tem gente que sonha a vida inteira e não consegue nenhuma. Cada subida é risco, frio absurdo, ar faltando e o corpo pedindo arrego lá em cima dos 8.000 metros. E ele fazia de novo e de novo, como se fosse ali na esquina. E ainda tem mais. Ele tem 2 recordes mundiais. E os 2 são completamente insanos. Primeiro, passou 21 horas no topo do Everest, sem oxigênio. Imagina, ali onde cada minuto pode ser o último, onde a temperatura bate 40 negativos e o cérebro quase desliga sem ar. Ele passou quase um dia inteiro. Dormiu lá em cima, sozinho, numa barraca minúscula. Segundo recorde, a subida mais rápida do Everest. 16 horas e 56 minutos do acampamento base até o topo. O que todo mundo faz em 3 a 5 dias, ele fez num só fôlego, sem parar, sem dormir, só subindo como quem sobe uma escada. Na região de Khumbu, onde vivem os Sherpas, lá no pé do Everest, todo mundo sabe o nome dele, até as crianças pequenas. No Nepal, ele é herói nacional mesmo. Ninguém menos que Tenzin Norgay, aquele que subiu o Everest junto com Hillary em 1953, é comparado com ele. Os alpinistas profissionais, gente que passa anos se preparando para uma única subida, chamam o Babu de inacreditável. Dá para ouvir essa palavra toda hora nas entrevistas, nos relatos de expedições, em todo canto. O inacreditável Babu, o homem que é mais forte que a montanha. E aí, justo esse cara, o recordista, símbolo de resistência, que conhece o Everest como a própria casa, simplesmente some numa caminhada qualquer. Mas de onde vem uma pessoa assim? Babu Chiri nasceu em 1965, lá na vila de Taksindu, um povoado minúsculo nas montanhas do Nepal, onde não tinha nada. Nada de escola, nada de estrada, nada de luz elétrica. Só vela e fogueira. Água do riacho. A cidade mais perto? Dias de caminhada nas trilhas da montanha. A infância dele foi na roça. Ele cuidava dos iaques, carregava lenha, ajudava os pais. Todo dia igualzinho, acordar antes de o sol nascer, trabalhar até escurecer. Sem livros, sem professor, só a vida bruta nas alturas. Na vila, simplesmente não tem ninguém que possa ensinar as crianças a ler. Mas o Babu não quer continuar analfabeto. Então, ele começa a aprender sozinho. Encontra jornais velhos que alguém trouxe da cidade. Fica olhando para as embalagens dos produtos. Escreve as letras na terra com um graveto. Faz isso de novo e de novo, até conseguir juntar elas em palavras. Dá para imaginar? Um moleque numa vila esquecida por Deus, sem uma aula sequer, ensinando a si mesmo a ler usando lixo. E aí, ele começa a sonhar. É um sonho simples, mas enorme, construir uma escola em Taksindu, para que outras crianças não precisem passar pelo mesmo que ele. Para que elas tenham o que ele nunca teve. Só que, por enquanto, é só sonho. A realidade são as montanhas, enormes, brancas, eternas. Elas cercam a vila por todos os lados. O Babu olha para elas todo santo dia e entende. É ali que está o futuro dele. Não é fazenda, não é iaque, é a montanha. Se quer sair desse lugar, tem que ir onde todo mundo tem medo de ir. Tem que subir. Com 13 anos, o Babu sobe uma montanha pela primeira vez. Não como turista, mas como carregador, um porter.
Ele ajuda os Sherpas experientes a levar as cargas das expedições. O trabalho é simples e pesado. Joga uns 30 quilos nas costas e sobe. As trilhas são estreitas, inclinadas, o ar rarefeito. Homens adultos andam devagar, param para respirar. Mas esse moleque não. Ele vai subindo, ultrapassa todo mundo. Sobe tão fácil como se estivesse andando num campo plano. Os Sherpas mais velhos olham e não acreditam. Como é que um guri de 13 anos tem tanta resistência? Ele não fica ofegante, não reclama. Só vai, com aquele jeito teimoso e tranquilo que vai virar a marca registrada dele. Eles começam a ensinar o Babu, mostram como usar os crampons, aqueles ganchos de ferro que colocam nas botas para não escorregar no gelo. Explicam como escutar a montanha. Isso mesmo, escutar. As montanhas falam, o estalo do gelo, o barulho das pedras caindo, o ronco de uma avalanche. Precisa aprender a ouvir o perigo antes de enxergar. O Babu absorve tudo. Aprende a ler a neve, a distinguir uma trilha segura de uma armadilha, a sentir o clima pelo vento. Não é só técnica. É como se fosse um idioma, o jeito que as montanhas conversam com quem quer ouvir. Logo de cara fica claro, o guri tem um talento nato para a altura. O pulmão dele funciona de outro jeito. O sangue pega oxigênio mais rápido. A genética dos Sherpas é outra história. Depois de milhares de anos vivendo nas montanhas, eles se adaptaram, se sentem à vontade lá no alto. Só que, mesmo entre os Sherpas, o Babu é fora da curva. O Everest ainda está longe, mas de certa forma, já faz parte da vida dele. Todo dia, cada trilha leva para lá. E o Babu sabe, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar lá. Com 16 anos, o Babu consegue o primeiro emprego de verdade, porter de trekking. Agora não é mais só ajudar os mais velhos, é contrato, grana, responsabilidade. Ele entra numa expedição que vai passar por um dos passos mais difíceis da região, o Amphu Labitsa. O Amphu Labitsa não é passeio, mais de 5.000 metros de altura, rampas inclinadas, trechos de gelo. Até alpinista experiente vai devagar ali, e o Babu, que nunca tinha visto esse lugar antes, sobe como se tivesse nascido ali, no ritmo de Sherpa veterano, com 20 anos de experiência. A técnica dele é precisa, nada de movimentos desnecessários, sem pressa, sem pânico. Ele só vai colocando um pé na frente do outro, respira de forma tranquila, olhando sempre para frente. Os chefes da expedição trocam olhares entre si. Quem é esse cara? De onde ele apareceu? Depois dessa expedição, o nome dele começa a se espalhar. Entre os Sherpas, todo mundo se conhece. Se alguém faz algo fora do comum, a notícia corre rápido. O Babu começa a lhe ser chamado para times mais sérios, não mais como ajudante, mas como um membro de verdade. E aí rola uma virada importante. As montanhas deixam de ser só trabalho, não é mais só um jeito de ganhar dinheiro ou fugir da pobreza. Vira um chamado, aquilo que faz ele acordar às 4 da manhã, escalar parede de gelo, arriscar a vida de novo e de novo. Ele sente isso em cada pedacinho do corpo. É isso. Esse é meu lugar. Não é fazenda, não é vila. São as montanhas. É aqui que é minha casa. E aí vem o acontecimento que transforma o Babu em lenda entre os dele. 1985. Babu Tiri, só 20 anos. Pico Mera, 6.476 metros de altura. Não chega a ser um 8.000, mas já é uma baita montanha. O trajeto padrão leva 2 dias. Os alpinistas sobem com parada no meio do caminho, dormem num acampamento para se acostumar à altitude. É o certo, é o normal. Todo mundo faz assim. No total, são umas 10 a 12 horas de caminhada, divididas em 2 dias. O Babu faz isso em 4 horas. 4 horas, sem parar, sem dormir no caminho. Sobe direto do acampamento base até o topo numa tacada só. Quem vê não acredita. Parece impossível. O corpo humano não funciona desse jeito. Acima de 6.000 metros, tem metade do oxigênio que tem ao nível do mar. Cada passo machuca. O pulmão parece não dar conta. O coração bate disparado. E ele só vai, tranquilo, rápido, como se fosse uma escada normal. Isso é coisa do corpo dele. Vou repetir. O corpo dos Sherpas se adaptou à altitude por gerações. O pulmão funciona melhor. O sangue leva oxigênio com mais eficiência. O organismo do Babu é uma máquina feita para montanha. Depois desse feito, todo o mundo passa a olhar para ele diferente. Já não enxergam mais só um carregador bom ou um jovem Sherpa promissor. Ele é um fenômeno, um cara com habilidades fora do comum. E era só o começo. 1989, Babu com 24 anos.
Ele recebe um convite que muda tudo. Uma expedição russa tá de malas prontas para Kanchenjunga, terceira montanha mais alta do mundo, 8.586 metros. Uma das montanhas mais perigosas do planeta. O pessoal chama de 5 tesouros da neve, porque são 5 picos. Só que esses tesouros custam caro. De cada 4 pessoas que tentam chegar no topo, uma não volta. Chamam o Babu, mas não para carregar coisa. É para ser guia. Um membro completo do time, alguém que toma decisão, escolhe caminho, cuida da segurança. É o maior teste da vida dele, prova de maturidade mesmo. Os russos não são fáceis, são experientes, preparados e têm o próprio jeito de enxergar a montanha. Eles olham para o jovem Sherpa com bastante desconfiança. Então vai lá, mostra do que você é capaz. E ele mostra. No Kanchenjunga, o tempo muda a cada hora. O vento joga a gente no chão. Faz tanto frio que o metal gruda na pele. Tem áreas cheias de risco de avalanche, paredes de gelo, fendas escondidas. Cada decisão pode ser questão de vida ou morte. Mas o Babu tá tranquilo, imperturbável. Ele lê a montanha como se fosse um livro aberto. Enxerga perigo onde todo mundo vê caminho fácil. Sente a mudança do clima muito antes dela chegar. E toma decisão rápido, certeiro, sem pensar 2 vezes. O grupo começa a reparar. Mais tarde, nos relatos, eles vão escrever: uma calma rara, uma confiança absurda. A gente confiava mais nele do que nos nossos próprios olhos. E ali mesmo, nas encostas do Kanchenjunga, o Babu percebe algo importante. Ele entende os próprios limites e percebe que esses limites são muito maiores que os da maioria das pessoas no mundo. Ele sabe que pode mais. Pode fazer o que os outros acham impossível. Só falta provar isso para todo mundo. Estamos no ano de 1990. Babu Tiri chega ao topo do Everest pela primeira vez. Ele tem 25 anos, está no auge da força. 8.848 metros, o teto do mundo. É onde o ar acaba e começa o espaço. Zona da morte. É como os alpinistas chamam tudo o que fica acima de 8.000 metros. Lá, o corpo humano não se recupera, só piora. Então, cada minuto vale ouro. O Babu sobe certinho, sempre calmo, nunca entra em pânico. Vai no ritmo certo, nem rápido demais para não se esgotar, nem devagar para não congelar. Cada passo é pensado. Ele sabe exatamente quando respirar, quando dar uma pausa, quando seguir em frente. Chega no cume, primeira vez. Para os alpinistas é um momento inesquecível. Choro, grito, abraço. Mas para Babu, aquilo é só o começo. Porque ele volta. E volta de novo, e de novo. Em 5 anos, ele faz uma coisa que parece loucura. Sobe o Everest 2 vezes em apenas 14 dias. Já pensou? Subir ao topo do mundo, descer, descansar um pouco. E, 2 semanas depois, subir tudo de novo. O corpo tá longe de estar recuperado, o pulmão ainda sente falta de ar, os músculos doem, mas ele vai. E olha, até então ninguém tinha registrado 2 subidas no Everest na mesma temporada. Isso é fim do século XX. O montanhismo nem era tão popular. Os registros eram bem menos organizados. Muitos Sherpas subiam sem nenhum controle. Os relatos se perdiam. Ninguém contava direito as estatísticas. Mas, documentado mesmo, Babu foi o primeiro a ter 2 cumeadas confirmadas oficialmente de uma vez só. Lá pela metade dos anos 90, Babu já era considerado um dos Sherpas de altitude mais confiáveis do Nepal. Ter o nome dele na lista da expedição era certeza de segurança. Se ele tá com você, volta todo mundo vivo para casa. Os alpinistas mais experientes, a galera com grana, faziam questão de chamar ele. Pagavam até mais só para garantir a presença dele no time. E aí, em certo momento, o Babu começa a ganhar muita grana, pelo padrão do Nepal. Em uma temporada, leva para casa alguns milhares de dólares. Depois de uns anos, já eram dezenas de milhares. Na vila dele, um dinheiro desses era surreal. Para a família, aquilo foi riqueza de verdade. O Babu, lógico, ficou feliz de poder ajudar. Mas, pessoalmente, ele nunca ligou muito para dinheiro. Ele quase não gasta nada consigo mesmo. Tudo vai para a família. E aí, em algum momento, o Babu começa a enxergar o trabalho dele de outro jeito. Tem uma coisa que ele simplesmente não aguenta mais. Alpinistas do Ocidente chegam no Nepal, contratam Sherpas. E os Sherpas carregam as coisas deles, cozinham, montam acampamento, abrem trilha, garantem tudo nas cordas. Os Sherpas arriscam a vida para levar os clientes até o topo. Aí os clientes descem,
dão entrevista, escrevem livro, ganham prêmios, e nesses livros os Sherpas aparecem só de fundo, massa sem rosto, carregadores locais, nossos assistentes. Muitas vezes nem nome recebem. O Babu vê isso acontecendo de novo, e isso irrita ele demais. Ele entende, não é nem por maldade, é por causa de como as coisas são. O mundo já se acostumou a ver os Sherpas como staff, não como iguais, não como atletas, não como heróis, e ele decide, isso tem que mudar. O Sherpa não serve só para carregar peso. O Sherpa pode abrir caminho, pode quebrar recorde, pode ser matéria de jornal, virar documentário, só precisa provar para o mundo de um jeito que ninguém possa ignorar. E o Babu fez isso. Se você está assistindo esse vídeo, já sabe, ele conseguiu. O nome do Sherpa ficou maior que o estereótipo do carregador invisível. O Babu entendeu. Recorde não é sobre ego, é só ferramenta, é jeito de mudar como a gente é visto. Se você faz o que ninguém nunca fez, o mundo tem que olhar para você, tem que admitir. Isso vira a missão dele, sua motivação interna. Cada subida não é só chegar no topo da montanha, é um recado. Eu não tô aqui só para segurar sua mochila, eu tô aqui para mostrar, a gente não é mais fraco, a gente é mais forte. E aí ele começa a se preparar para fazer algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. 6 de maio de 1999. Mais uma vez, Babu Tiri vai rumo ao topo do Everest. Mas dessa vez, não como Sherpa comum, nem só como parte da expedição. Ele tem uma meta que ninguém nunca tentou antes. Ele chega no topo, 8.848 metros, onde o ar já não sustenta mais nada. Só que, em vez de descer rapidinho como todo mundo, o Babu tira da mochila uma tenda especial, minúscula, super leve, quase do tamanho de um saco de dormir, e monta a tenda bem ali, no topo do planeta. Lá embaixo, nos acampamentos, o pessoal olha com binóculo e não acredita. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nem pensou em tentar. Porque o topo é lugar de passar minutos, não horas. Lá, o corpo começa a desmoronar. Células do cérebro morrem, pulmão não dá conta, a temperatura despenca. Mas o Babu fica. O desafio, passar 21 horas no cume, sem oxigênio extra. Parece maluquice, parece suicídio, mas ele começa à noite. O frio chega no limite. O vento arrebenta a lona fina da tenda. Ele senta, controla a respiração, força a mente a não apagar. Não deita para não dormir. Lá em cima, qualquer cochilo pode ser o fim. E o mais impressionante, diferente do que dizem as lendas, o Babu não desaparece. Ele chama no rádio, conversa com a galera, faz piada, até canta o hino do Nepal para não cair no sono. No acampamento base, todo mundo ouve a transmissão em estado de choque. Nunca antes existiu uma conexão assim, direto do topo do mundo. O tempo vai passando, 6 horas, 10 horas, 15 horas, e ele ainda tá lá, no teto do planeta, sozinho, numa barraca do tamanho de uma pessoa, enfrentando um frio que mata mais rápido do que qualquer tempestade. E aí, finalmente, depois de 21 horas desde que chegou, ele solta bem tranquilo. Tô começando a descer. Ele volta vivo, acabado, exausto, no limite, mas vivo. Esse feito tá registrado oficialmente. E olha, já faz mais de 20 anos que esse recorde permanece intocado. Ninguém, nem os Sherpas, nem alpinistas ocidentais, nem ninguém dessas expedições comerciais, tentou de novo passar a noite no topo do Everest sem oxigênio. Só para você ter noção, a maioria dos alpinistas só fica lá em cima uns 5, 10, no máximo 15 minutinhos. É o suficiente para tirar uma foto, olhar em volta e meter o pé para baixo. Ficar mais tempo é muito arriscado. Praticamente não tem oxigênio, o corpo literalmente começa a morrer. Para muita gente, mesmo 1 hora lá em cima já pode ser o ponto sem volta. Mas o Babu Tiri ficou lá 21 horas, sozinho, sem oxigênio, numa zona onde, sinceramente, ser humano nenhum devia sobreviver. Mas o Babu não parou aí. Numa manhã de maio do ano 2000, ele tá lá no acampamento base do Everest. A altura, 5.364 metros. Até o topo, tem mais de 3.500 metros para subir. Normalmente, esse trajeto leva de 3 a 5 dias. O pessoal sobe por etapas, dorme em acampamentos intermediários, dá tempo para o corpo se adaptar. O Babu olha para o relógio e parte, sem parar, sem dormir. Uma tacada só, do acampamento base até o cume. Primeiro trecho, o temido Geleira Khumbu.
Aquele que todo mundo fala que é dos mais perigosos da trilha. Blocos de gelo gigantes, do tamanho de uma casa, fendas fundas que parecem não ter fim, as famosas pontes de escada de alumínio cruzando abismos. E o gelo nunca para quieto, range, se parte, cai. O pessoal passa por ali devagar, pisando em ovos, com o coração na mão. O Babu atravessa como se fosse a estradinha perto da vila dele. Rápido, seguro, sem nem olhar para baixo. Depois, inclinações insanas, paredes de gelo, a tal zona da morte. E ele nem diminui o ritmo. Respira fundo, certinho, pernas funcionando, que é uma beleza. O corpo dele parece uma máquina perfeita. 16 horas e 56 minutos. Esse foi o tempo que ele levou da base até o topo. O recorde anterior, 20 horas e 24 minutos. O Babu bateu em mais de 3 horas. 3 horas! Não foi só melhorar um tempo, foi tipo jogar fora o manual e criar outro. A galera dos alpinistas ficou de boca aberta. O pessoal da ciência não entendeu nada. Os jornalistas escreveram: "Isso é além do que o ser humano pode fazer." Montanhistas experientes balançam a cabeça. Vimos o número, mas não acreditamos que alguém possa isso. E o Babu? Ele só dá de ombros. Para ele, não tem milagre nenhum. Era só trabalho. Era para isso que ele nasceu. Ele mostrou o que queria mostrar. Sherpa não é só ajudante. Sherpa é força. Sherpa é recorde que nem os melhores do mundo conseguem repetir. Finalmente, o mundo tá vendo ele. E tá vendo todos eles. Só que tem coisa mais importante que qualquer recorde. O Babu tem família, uma esposa e 6 filhas. 6 meninas que olham para ele como um super-herói. E ele sabe, se nada mudar, elas vão viver a mesma vida que ele viveu. Plantações, não saber ler, pobreza. Um ciclo que nunca acaba, sem saída. Ele quer dar para eles algo que nunca teve, educação. Mas não qualquer educação, uma de verdade, completa. Para que eles possam escolher o próprio caminho, para que não dependam das montanhas nem da sorte. E aí ele lembra de um sonho antigo, de criança. Uma escola em Taxindu, o vilarejo onde nasceu, e que, até hoje, não tem escola. As crianças ali crescem do mesmo jeito que ele cresceu, sem saber ler, sem chance nenhuma. O Babu cria um fundo, começa a juntar dinheiro para construir a escola. Não é fácil, Sherpas não têm grana sobrando, mas agora ele tem algo que ninguém mais tem: fama. Usa cada recorde, cada entrevista, cada aparição na mídia para falar da escola. Conta para os jornalistas: "Eu subi o Everest 10 vezes, mas o cume de verdade é dar um futuro para essas crianças." O dinheiro começa a chegar. Pequenas doações de alpinistas que admiram ele, ajuda de organizações, subvenções, apoios. A construção começa. O sonho dele é simples, mas enorme: transformar a vida de toda uma região. Não para ele, mas para quem vier depois, para que filhos de vilarejos nas montanhas possam estudar, para que eles possam escolher. Os recordes fizeram dele famoso, mas ele sabe que é a escola que vai torná-lo realmente grande. E trabalha nisso todos os dias. Agora, ele tem um novo plano, louco, ambicioso, um plano que ninguém nunca tentou: fazer uma travessia dupla do Everest, subir pelo lado norte, vindo do Tibete, cruzar o cume, descer pelo sul, até o Nepal e, sem pausa, voltar. Subir de novo até o topo, descer para o norte. 2 ataques seguidos ao Everest, sem voltar para o acampamento base, sem descanso de verdade. Uma única expedição direta, pelo topo do mundo, e volta. Isso seria um novo patamar no alpinismo de altitude. Ninguém nunca tentou, parece coisa de outro planeta. O corpo humano não aguenta esse tipo de esforço. Zona da Morte não leva esse nome à toa. Lá em cima, não dá para ficar muito tempo, muito menos se mexendo. Mas ele quer passar dias lá, sem ficar parado, sempre em movimento. Só que Babu sabe, ele consegue. 10 subidas bem-sucedidas. 2 recordes mundiais. O corpo dele funciona na altitude como o de ninguém. Se alguém pode fazer isso, é ele. A expedição de 2001 é para preparar tudo. Checar a rota, testar a logística, aclimatar. Ele vai subir, ver as condições, descer e voltar dali a uns meses para a tentativa definitiva. Tudo vai do jeito certo. O clima tá bom, o time é forte, o caminho já é conhecido. Babu tá em ótima forma. Ele já imagina na cabeça cada passo da travessia.
No dia 29 de abril de 2001, no acampamento 2, a 6.400 metros, o dia começa calmo, o vento forte da noite passa, o sol aparece entre as nuvens. Clima perfeito. É um dia de aclimatação. Nada de ataque ao cume, nada radical. Só descanso, deixar o corpo se acostumar com a altitude. Os alpinistas ficam nas barracas, tomando chá, conferindo os equipamentos. O Babu sai lá fora, diz para os amigos: "Vou tirar umas fotos do caminho, quero ver como tá a encosta lá em cima, já volto." Ele anda só uns 200 metros longe do acampamento. Dá para ver tudo, nenhuma ameaça, só um passeio leve. Ele vai caminhando pela neve, passos leves, firmes. Ele já passou por aqui centenas de vezes, conhece cada pedra, cada dobra do glaciar. Mas, na noite passada, caiu neve fresca, uma camada fininha, só uns poucos centímetros. Isso esconde tudo o que ontem estava à vista. Debaixo da neve, uma fenda, profunda. Mais de 30 metros para baixo, ela cruza o caminho, escondida por uma ponte fina de neve. Babu dá um passo. A neve desmorona embaixo do pé. Num piscar de olhos, ele não tá mais ali. Some num mergulho tão rápido que nem dá tempo de gritar. Simplesmente desaparece. Parece que a terra abriu e engoliu ele por inteiro. Silêncio. A calma indiferente das montanhas. O acampamento está a uns 200 metros. Ninguém ouve nada. O maior Sherpa do mundo, o cara que chegou ao topo do Everest 10 vezes, que bateu todos os recordes de resistência, cai numa fenda durante uma caminhada comum. 3 segundos. E acabou. Os amigos só percebem que Babu sumiu quando já está quase anoitecendo. No início, ninguém se preocupa. Ele falou que ia tirar umas fotos do percurso. Deve ter demorado. Talvez passou no acampamento do lado para conversar com alguém de outra equipe. Todo mundo conhece o Babu. Ele adora bater papo. Passa 1 hora, 2. O sol começa a se pôr. A temperatura despenca. Aí alguém pergunta: "Cadê o Babu?" Ninguém responde. Todos se entreolham. Saem das barracas, olham em volta. Nada do Babu. Começam a chamar. Gritam o nome dele. O eco corta o silêncio dos glaciares. Ninguém responde. O pânico vai crescendo. Pegam lanternas, cordas, saem procurando. Vão na direção que ele seguiu de manhã. Iluminam o chão, procuram rastros. E encontram as pegadas dele bem nítidas na neve. Saem retinhas do acampamento, passo a passo. E aí, de repente, acabam. Assim, do nada. Como se ele tivesse evaporado. Eles iluminam tudo em volta. A neve está intacta, sem sinal de nada, nenhuma marca. Só uma sombra estranha à frente, uma elevação quase invisível. Chegam mais perto, de mansinho, testam cada passo com o piolete. É a fenda, uma rachadura estreita no gelo, escondida debaixo da neve nova. A ponte de neve cedeu. Lá embaixo, só escuridão. Descobrem isso já perto da meia-noite. 2 Sherpas se oferecem para descer. Amarram as cordas, preparam tudo. Entram na boca gelada da fenda. As lanternas rasgam a escuridão. A abertura é minúscula, nem 1 metro de largura. Eles escorregam de lado, raspando o ombro no gelo. O espaço tem uns 80 centímetros. Mal dá para passar. 30 metros para baixo. E lá está o Babu, deitado, imóvel. O corpo ainda na posição em que caiu. Nenhum sinal de luta. Ele nem tentou se segurar nas paredes, nem levantou os braços. Morte instantânea. O homem que ficou 21 horas no topo do mundo morreu em 3 segundos de queda. A notícia se espalha pelas rádios na hora. Babu Tiri está morto. Sherpas do acampamento base e de todas as expedições vão chegando. Vêm dos acampamentos próximos, de outras rotas. Deixam tudo e vêm. Porque não é só mais um alpinista que morreu. É o Babu, o herói deles, a lenda. Quase 60 pessoas se juntam para levar ele de volta para casa. Tirar o corpo da fenda é o primeiro desafio. 30 metros para cima, por um corte estreito no gelo. Eles trabalham horas nisso. Cordas, roldanas, tudo na base da cooperação. Cada centímetro é uma luta. Quando o corpo finalmente chega lá em cima, começa a parte mais difícil. Ele precisa descer pela cascata de gelo do Khumbu. E vale repetir, a cascata do Khumbu é um pesadelo. O gelo nunca para. Tem fendas enormes, blocos de gelo pendurados, escadas atravessando abismos. Mesmo com mochila leve, passar por ali já é colocar a vida em risco. Agora imagina carregar um corpo, pelo gelo, por escadas, passando por trechos que podem desmoronar a qualquer momento. 60 Sherpas trabalham como se fossem um só.
Eles se revezam a cada poucos centenas de metros, levam nos ombros, em macas, passam de mão em mão, devagar, cuidadosamente, com todo o respeito do mundo. Esse é um dos transportes de corpo mais difíceis de toda essa história do Everest. Geralmente quem morre lá fica por lá mesmo. É perigoso demais tentar descer, mas não o Babu. Ele vai voltar para casa, custe o que custar. É um funeral não oficial, uma despedida de lenda com a montanha. Todos os Sherpas que ajudam sabem, não estão carregando só um corpo. Estão levando um símbolo, uma prova de que os Sherpas não são só uma multidão sem rosto. Eles lembram dos seus heróis. Quando a procissão chega no acampamento base, centenas de pessoas se juntam em volta. Escaladores, guias, carregadores, ficam em silêncio. Alguns choram. A notícia chega até Katmandu, até a vila de Taksindu, até a família dele, até todo o Nepal, na verdade. O país inteiro lamenta. As rádios param a programação. Os jornais saem com capas de luto. No Khumbu, as pessoas vão para as ruas, chorando de verdade, sem vergonha nenhuma. Babu Tiri voltou para casa. Não do jeito que ele queria, mas a morte não apaga a memória. Pelo contrário, ela marca ainda mais. Em 2005, abre em Katmandu o Museu Babu Tiri Sherpa. Quem faz a cerimônia é o príncipe herdeiro do Nepal. Isso mesmo, um príncipe. Um membro da família real veio abrir o museu de um Sherpa, lá de uma vila esquecida pelo mapa. Dentro estão os equipamentos dele, fotos do topo das montanhas, o rádio que ficou mudo naquela noite no Everest, o piolete, os crampons, coisas pessoais. Cada peça tem uma história, cada vitrine é um feito. O Nepal lança um selo com o rosto dele, um selo oficial do governo. Agora, o retrato dele viaja o mundo todo nos envelopes. O garoto que aprendeu a ler nas embalagens virou ele mesmo uma lenda, estampado num selo postal. Colocam ele ao lado do Tenzin Norgay, o lendário Sherpa que foi o primeiro a pisar no topo do Everest, junto com Edmund Hillary em 1953. 2 nomes, 2 heróis nacionais, 2 caras que mudaram a forma como o mundo enxerga o Nepal. No próprio Everest, lá no acampamento 2, onde ele morreu, montanhistas levantam um memorial. Pequeno, simples, uma pirâmide de pedras com uma placa. Mesmo assim, virou um dos lugares mais visitados da trilha. Toda expedição que passa ali faz questão de parar. Tem gente que deixa flores, ou uma pedra. Tem quem só fique parado em silêncio por 1 minuto. Os Sherpas rezam. Os alpinistas ocidentais tiram o chapéu. Esse lugar lembra que nem os melhores dos melhores estão seguros, que até quem conhecia o Everest como a própria casa pode morrer num segundo. Mas também diz outra coisa. Grandeza de verdade não se mede só em recordes, se mede em como as pessoas te lembram depois que você vai embora. E do Babu Tiri, ninguém esquece. O que fica de um ser humano? Babu Tiri mudou o montanhismo mundial. Não foi com técnica, nem inventando novas rotas. Ele mudou a forma como o mundo enxerga os Sherpas. Antes dele, os Sherpas eram tipo pano de fundo. Estavam sempre lá, mas ninguém prestava atenção. Só ajudantes anônimos, sempre na sombra dos heróis do Ocidente. Depois dele, ficou impossível não notar. Sherpa pode ser o recordista, pode ser o pioneiro, pode fazer aquilo que, até então, os alpinistas do Ocidente achavam que era só eles que faziam. Ele não provou isso com discursos, ele provou com números. 21 horas no topo, ninguém repetiu. 16 horas e 56 minutos de subida. Ninguém venceu esse tempo. Já tem mais de 20 anos desde então. A tecnologia evoluiu, o equipamento está mais leve, o preparo é de outro nível. Mesmo assim, os recordes do Babu continuam lá, imponentes, como se fossem monumentos, mostrando para todo mundo o que o corpo humano é capaz de fazer quando ele nasce das montanhas. Babu Tiri virou símbolo, não só de força e resistência, ele virou símbolo de coragem para sonhar, de humildade mesmo no auge do sucesso, daquela verdadeira grandeza que não se mede por fama, mas pelo que você deixa depois que vai embora. Hoje, os alpinistas do Ocidente sabem o nome dos Sherpas com quem escalam. Repórteres escrevem matérias sobre eles. Diretores fazem documentários sobre suas vidas. E não é caridade, não. É reconhecimento. E, em boa parte, tudo isso foi graças a um cara só, que nasceu numa vila sem escola, que aprendeu a ler sozinho, que sonhava mostrar para o mundo. A gente não é menos do que vocês, ele provou, para sempre. Mas tem algo muito forte na forma como ele morreu. Não foi na zona da morte, nem lá em cima, onde cada respiração é uma luta.
Nem numa investida maluca, com vento para todo lado e zero de visibilidade. Não foi avalanche nem tempestade. Foi perto do acampamento, 300 metros, num passeio comum. Céu aberto, tudo calmo. O cara que subiu o Everest 10 vezes, que passou uma noite lá em cima, que quebrou todos os recordes de velocidade, que conhecia essas montanhas como ninguém, morreu por um passo em falso num lugar considerado tranquilo. Isso ensina uma lição dura. Montanha não aceita rotina, não aceita aquele pensamento. Já passei aqui 1000 vezes, tá tudo sob controle. Não perdoa aquele segundo de relaxamento, aquela confiança de quem acha que nada vai acontecer. Babu não era arrogante, mas era humano, e ninguém consegue ficar atento para sempre. 300 metros da barraca, caminho conhecido, tempo bom, só uma foto, só um passo, uma fissura escondida, 3 segundos. Até os melhores erram em coisas simples. Até os maiores são só gente. Não são super-heróis. Não são imortais. E quer saber? Isso só deixa a história dele ainda mais humana, ainda mais real. Ele não morreu tentando algo impossível. Morreu fazendo o mais comum. E isso assusta mais do que qualquer final épico. Porque lembra a gente, na montanha, o perigo está em todo lugar. Sempre. Até quando parece que não tem. O Everest não escolhe, não poupa herói. Não faz exceção nem para as lendas. A montanha leva quem ela quiser. E leva até quem parecia ser mais forte do que ela. E tem um capítulo à parte, a família dele. O Babu deixou a esposa e 6 filhas. Em qualquer vila do Nepal, isso seria sentença de pobreza. Um ciclo sem fim. Sem provedor, estudo caro. A vida desanda de novo. Mas aí, a família real entrou na história. Fontes nepalesas contam que deram uma promessa para as filhas: estudar de graça numa das escolas mais respeitadas do país, onde aprendiam filhos da elite e parentes de reis. O cara, que costumava dizer: "Eu nunca nem vi a porta de uma escola", conseguiu que seus filhos entrassem justamente por aquela porta, aberta pelos nomes mais poderosos do Nepal, e a própria escola dele, lá em Taksindu, também virou realidade. Dependendo da fonte, o prédio estava quase pronto enquanto ele ainda estava vivo, ou foi terminado logo depois da tragédia. Mas o fato é que hoje a escola está lá, bem naquela vila onde nem livro existia. Justo no lugar de onde o Babu partiu para a montanha, sonhando um dia devolver aos seus o que ele não teve. Mas a herança do Babu não foi só educação. Ele também era uma das figuras principais da Everest Summiteers Association, vice-presidente da organização que se comprometeu a limpar as partes mais altas do Everest, onde quase ninguém, além dos Sherpas, chega. Para eles, era questão de princípio. Se os Sherpas carregam turistas há anos, eles mesmos têm que cuidar da montanha. Isso já não é mais o papel do carregador invisível. É a postura de quem vê o Everest como sua casa e se sente responsável por ela. Tem outro detalhe curioso também. Os obituários oficiais no Nepal falavam do Babu como um herói nacional. Mas tem coisa ali que fala mais do que qualquer elogio. O pai dele foi carregador na lendária expedição britânica de 1953. A mesma onde Hillary e Tenzing chegaram no topo pela primeira vez. É uma conexão quase simbólica. O pai levando a carga de outros até a primeira conquista, e meio século depois, o filho batendo recordes na mesma montanha e virando notícia no mundo todo. Mas se você acha que a morte do Babu foi algo raro, uma tragédia inesperada, vale lembrar de outra história, totalmente diferente, e ao mesmo tempo, muito parecida. A história de um homem que tentou vencer o Everest onde isso era simplesmente impossível. Maurice Wilson. Tem vídeo disso aqui no canal. Ele era o completo oposto do Babu Chiri. O Babu era mestre das grandes altitudes, um fenômeno físico, uma lenda entre os Sherpas. O Maurice, um britânico comum, sem experiência, sem conhecimento, sem equipamento, mas com uma vontade de ferro, do tipo que atravessa a parede. Ele chegou à montanha como um viajante, na primavera de 1934. Já tinha enganado a morte 2 vezes, sobreviveu como o único do seu pelotão na Primeira Guerra e venceu uma doença considerada incurável. Ele acreditava que isso fazia dele alguém especial, que podia fazer o que ninguém mais conseguia. Nisso, até tinha algo em comum com o Babu Chiri, e o principal paralelo é esse. O Maurice Wilson queria ser o primeiro a subir o Everest. Só que era 1934. Ninguém tinha chegado lá em cima. Só iam conseguir isso 20 anos depois. Mas Wilson teve a chance real de ser o primeiro.
morava em Londres, aprendeu a pilotar, arrumou um dinheiro sabe-se lá como, comprou um avião, voou sozinho da Inglaterra para a Índia e de lá foi a pé até o Everest, subindo mais de 7.000 metros com roupa comum de inverno. Não tinha praticamente nenhum equipamento especial. Nem se falava em usar oxigênio engarrafado. No fim das contas, o Maurice Wilson simplesmente congelou na montanha, e nisso teve até um quê de traição. Ele tinha 3 ajudantes, tinha pago para eles ficarem esperando num acampamento, lá pelos 6.000 metros de altitude. O plano dele era descer depois de chegar no topo, chegar no acampamento, ser recebido por eles, tomar um chá quente, sentar perto da fogueira, se recuperar. Mas quando ele voltou, não tinha ninguém lá. O acampamento estava vazio, e ele já não tinha forças para mais nada. Até na morte existe uma ligação entre o Babu e o Maurice. Os dois acabaram partindo de um jeito quase absurdo, como se nem tivessem muito controle da própria sorte. E essa talvez seja a verdade mais dura sobre as montanhas, Dicker. Elas levam vidas embora e vão continuar levando. Não importa se você é uma lenda do alpinismo ou está chegando agora, se treinou anos ou veio quase por acaso. O Everest não perdoa. Hoje, nos flancos dele, estão os corpos de mais de 400 pessoas. Isso só contando os registros oficiais. Na vida real, esse número é ainda maior. Alguns estão escondidos no gelo do Khumbu, outros sumiram debaixo da neve, outros se perderam em alguma fenda, sumiram como o Babu. Entre eles, tem vários nomes conhecidos: Francis Arsentiev, Eleonora Schmatz, David Sharp, Lincoln Hall, o famoso Cara da Bota Verde, e muitos mais. As histórias desses e de outros alpinistas você encontra aqui no nosso canal. Cada uma delas é um lembrete de quanto custa tentar encostar o céu. Se você curte esse tipo de história, se inscreve, deixa um like e comenta aqui embaixo sobre quem você gostaria de ouvir na próxima.